Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com os canais universitários e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão do tráfico de drogas. E vamos ampliar isso, vamos falar da expansão do PCC no nível internacional. Existem pesquisas que estão mostrando uma presença forte do PCC na Europa já, não é? Com rotas de tráfico para a África, para os Estados Unidos, enfim, quer dizer, tem toda uma trama internacional que não é simples de compreender e envolve muita gente importante. Então, nós vamos aprofundar um pouco um entendimento sobre o que é o PCC e o que ele está fazendo hoje em dia na sua expansão internacional. E, para isso, nós convidamos uma pessoa especializada no assunto, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar o Roberto Uchoa de Oliveira Santos. O Roberto é advogado, ele é mestre em Sociologia e Política e doutorando em Democracia do século XXI, está fazendo esse doutoramento em Coimbra, em Portugal, e é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roberto, já te contamos com você uma vez aqui, eu agradeço de novo a sua presença, né? Vamos aproveitar essa sua pesquisa, esse seu doutoramento que você está fazendo agora em Portugal, investigando essas coisas, para contar um pouco para a gente como é que é essa expansão do crime internacional, do tráfico de drogas, do tráfico de armas também, não é? Quer dizer, então, eu queria que você nos desse primeiro um pequeno panorama de o que é o PCC, como é que ele cresceu desse jeito, para depois a gente entrar no plano internacional, né? Quer dizer, você pode nos dar uma espécie de uma visão mais geral de como é que o PCC se organiza, quantos são, onde eles estão presentes, como é que ele surgiu, enfim, alguma história dessa? Claro, Silvio, é um prazer estar aqui novamente contigo. Pena que é para conversar sobre um problema nosso, né, que surgiu no Brasil e agora a gente está espalhando para outros países, mas eu acho que é muito importante a gente entender esse contexto. Inclusive, é algo que eu tenho tentado fazer lá na Europa, que é chamar atenção para essa dinâmica e tentar fazer com que eles conheçam um pouco mais sobre essas organizações criminosas brasileiras que estão se expandindo. Não é só o PCC, o Comando Vermelho tem também começado a trilhar esse mesmo caminho do PCC. E para falar sobre esse tema, eu não sou o maior especialista, claro, a gente tem Gabriel Feltran, que fez o livro Irmãos, a história do PCC, com quem eu converso muito, que está lá em Paris, na Sciences Po. Temos o Bruno Pasmansi, temos a Camila Dias, eu sou apenas mais um estudioso sobre o tema. E o que eu tento fazer, mais lá fora, né, porque aqui no Brasil a gente tem bastante gente já que conhece o tema, o que já não tanto na Europa, é aliar a minha experiência prática com a parte acadêmica, porque eu tenho experiência de trabalho no meio policial. Eu fui policial civil no Rio de Janeiro durante alguns anos, depois entro para a Polícia Federal, na qual ainda estou, e eu tenho também uma parte acadêmica, que eu fiz especialização em crime organizado, em criminologia, além dos estudos sobre controle de armas de fogo. Então, desde que eu comecei o doutorado na Europa, tem me chamado a atenção esse crescimento das organizações criminosas. E eu tento passar para eles um pouco dessa história, como é que isso começou, porque o PCC ele tem algo diferente das outras organizações criminosas clássicas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos ou da Ásia, porque ele surge dentro do contexto penitenciário. Ele é uma reação de detentos contra situações muito precárias, mas muito, muito precárias, das instituições penitenciárias do Brasil, que já existiam no início da década de 90, 80, 70, e que continuam, não melhoraram muito desde então. Mas ela surge como uma forma de reivindicar melhorias, de combater abusos, combater violência contra detentos, e eles se juntam
formando o que seria um partido com um tema de paz, justiça e liberdade, se não me engano. E o objetivo inicial era esse. E você, a partir desse contexto da penitenciária, ao longo do tempo, você começa a se espalhar dentro de outros presídios, né? E você também começa a ganhar as ruas. E aí a gente tem que entender, porque não é ganhar as ruas simplesmente de, teve uma adesão. O Brasil tem uma população que transitou pelo sistema carcerário muito grande. Se eu não me engano, acho que o Gabriel Feltran, que apresenta um número desse, a gente tem milhões de ex-presidiários e ex-presidiárias. Pessoas que já passaram pelo sistema ou que ainda estão no sistema. A gente tem, se eu não me engano, 800 mil pessoas hoje no sistema penitenciário e milhões entraram e saíram. Então era natural que isso que começou dentro do presídio se espalhasse, começasse a ter fora, porque o que a pessoa ingressou ali dentro do presídio, ela leva para fora. E eles fazem um sistema em que o Gabriel Feltran define muito bem, outros também concordam com isso, que é uma irmandade, como se fosse uma maçonaria. O criminoso passa a pertencer àquela organização enquanto membro. Então, mantém essa fidelidade, mantém essa participação. E aí, essa organização ela começa a se espalhar fora do presídio, começa a atuar também em outros mercados ilícitos, que é natural. Quando não há regulação sobre o mercado através do Estado, o crime organizado vai regular de alguma forma. Você começa a atuar em roubos, tráfico, e o PCC começa a entender que essa dinâmica do tráfico é muito lucrativa. E aí se expande, primeiro momento, no regional, né? Pega praticamente São Paulo toda, começa a se espalhar, Mato Grosso, Paraná, começa a fazer ligações com outros países, principalmente para você ter a fonte da droga, principalmente dos países andinos na relação da cocaína, o Paraguai com relação à maconha, e o PCC vai espalhando sua rede pela América do Sul. Qual o passo seguinte? O passo seguinte é você atender o mercado intercontinental, porque a demanda americana e europeia por drogas, a europeia tem subido muito, a americana ela já é muito grande há muito tempo. Só que o PCC vê essa rota para a Europa e para a África Ocidental, que tem crescido muito nos últimos anos, com investimentos chineses e com o surgimento de uma classe média forte, vê essa possibilidade de exportação, principalmente através do Porto de Santos, como uma excelente forma de aumentar ainda mais esses lucros. E o PCC ele parte para essa internacionalização, ele parte até antes que o Comando Vermelho. E qual isso é a também. Data disso, Roberto? Hã? Qual é a data disso? Olha, a gente começa a ver essa expansão internacional nos últimos 15 anos, seria, basicamente. Não é muito distante, não. É uma coisa recente, mas que explodiu pós-pandemia. Sei, mas você sabe que eu li num texto que você publicou uma referência de que parece que tem alguma coisa como 1.000 pessoas em Portugal, ou membros do PCC ou articulados com ele, né? Então eu fiquei me perguntando, e aqui no Brasil, quantos são? Na verdade, esse número de 1.000, ele foi colocado na imprensa, seria um relatório do Sistema de Informação Português, que nunca foi confirmado, já foi contestado, inclusive por autoridades portuguesas. Porque eles colocaram 1.000 membros, mas seriam 1.000 pessoas com alguma ligação com a organização criminosa, não membros mesmo, batizados, como se chama. Aqueles que são batizados e passam a fazer efetivamente parte da organização. A gente tem que entender que há diferenças, entendeu? Inclusive, hoje é muito difícil a gente conseguir saber o tamanho da organização, porque entre 2016 em diante, nos últimos 10 anos, basicamente, houve uma expansão muito grande do PCC dentro do território brasileiro, principalmente norte e nordeste. A gente teve um confronto entre PCC e aliados do PCC, com o Comando Vermelho e aliados do Comando Vermelho. A gente teve verdadeiras carnificinas de 2016 em diante, tanto que em 2017 a gente bate o recorde de homicídios até hoje no país. A gente teve conflitos, a gente teve massacres em penitenciárias
Nordeste, no Norte. Então, é muito difícil hoje a gente chegar e dizer, olha, temos tantos integrantes nessa organização criminosa. Porque ela não. Uma coisa que é muito interessante e que eu tive a oportunidade de no curso sobre criminalidade organizada, conversar com policiais de outros estados, é que apesar de haver esse conceito central do PCC, do batizado, de como fazer membro, de obedecer determinadas regras, há uma flexibilidade em determinados estados, justamente com a obtenção de ter esse apoio das organizações locais. Mas ainda há um comando, não é um comando, mas uma regra única, sabe? Um padrão a ser obedecido, mas que há uma flexibilização. Então, é quase impossível hoje você saber esse número. Mas eles entraram também na mineração ilegal na Amazônia, não é? O PCC está presente. Não é só tráfico mais de drogas, né? Não, claro que não. Durante a crise dos Yanomamis, ficou evidente de que o PCC estava participando principalmente na logística dos garimpos ilegais, através de fornecimento de armas, combustível, internet, prostituição. Havia todo um esquema logístico para poder permitir que aquele crime de garimpo ilegal acontecesse. E o interessante é que ali, justamente ali em Roraima, você teve a aproximação entre o PCC e o Trem de Aragua, que é uma organização criminosa venezuelana, que tem uma atuação também, tem crescido dentro da América do Sul e agora também nos Estados Unidos, que tem uma atuação em Roraima. E o Trem de Aragua ele chega junto com a imigração, a diáspora venezuelana. Isso não só no Brasil, mas em outros países, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. Essa organização ela chegou junto com uma leva de imigrantes que chegou. E algo que tem sido também motivo de preocupação pelas autoridades portuguesas, porque com essa ida grande de brasileiros para lá, há notícias de que organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, aproveitaram esse fluxo para mandar também integrantes das organizações para estabelecerem bases no local, principalmente porque Portugal se tornou uma das portas de entrada de cocaína para a Europa. E, inclusive, isso foi motivo de uma operação no consulado do Rio de Janeiro, promovido pela Polícia Judiciária Portuguesa e pela Polícia Federal, onde prenderam funcionários dentro do consulado português no Rio de Janeiro que estavam falsificando documentos para que criminosos do PCC e do Comando Vermelho obtivessem facilidades na obtenção de vistos e de nacionalidade portuguesa para se manterem em Portugal. Roberto, você está trazendo um tema da maior importância, que é o envolvimento de autoridades, de instituições na cobertura e na facilitação do trabalho do PCC. Isso tem sido investigado? Isso tem sido... Aqui no Brasil, isso é notório. A gente não estou nem contando a novidade. A gente sabe que a infiltração das organizações criminosas nos poderes do Estado brasileiro já estão num nível que já não é mais preocupante, é emergencial. A nossa democracia ela vive um risco real, o nosso Estado de Direito Democrático vive um risco real, tamanho nível de infiltração. E eu estou falando de, principalmente, Rio de Janeiro, São Paulo, onde, Rio de Janeiro a gente está falando de milícias, são estruturas de organizações criminosas que surgiram dentro do Estado. A gente pode falar de jogo do bicho, a gente não precisa falar só do PCC e do Comando Vermelho. São várias organizações criminosas que funcionam ou pela omissão ou pela participação de agentes do Estado. A gente teve um exemplo disso, foi a determinação da morte da vereadora Marielle, que teve participação de deputado federal, integrante do Tribunal de Contas e ex-chefe de Polícia Civil. É esse nível de infiltração. E aí, quando eu converso em Portugal sobre isso, e mostro o tamanho do poder que essas organizações criminosas têm de infiltrar e fragilizar as instituições, é que eles se mostram preocupados. E lá, inclusive, recentemente, eles já prenderam fiscais tributários e agentes aduaneiros em portos que estavam facilitando a chegada de cocaína do PCC e que essa cocaína entrasse em caminhões para serem distribuídas para o resto da Europa.
Então, já se ligou o alerta em Portugal para a forma como o PCC age de corrupção. Ainda não há um problema que a gente tem aqui de controle territorial, de violência, disputa pelo varejo, até porque o PCC hoje e o Comando Vermelho eles não atuam no varejo na Europa, eles atuam muito no atacado, nessa rota, que é o que realmente tem dado muito dinheiro. E essa rota, que antigamente era mais concentrada no Porto de Santos, ela tem se espalhado para vários portos do Sudeste, do Sul e do Nordeste e do Norte, justamente para dificultar o combate. Esses dias foi preso em Portugal um brasileiro, integrante do PCC, conhecido por autoridades brasileiras, inclusive a prisão dele foi em razão de uma investigação da Polícia Federal, em que ele era o responsável por gerir a equipe de mergulho, que no Brasil então, ia por submerso e prendia fardos de droga nos cascos de navios ou em compartimentos submersos do navio, e quando chegasse na Europa, havia uma mesma equipe com motos subaquáticas para irem e retirarem essa droga dos navios, para você ver o nível de sofisticação. E com esse integrante do PCC, e a isso ligou um alerta também lá, foram apreendidos as motos subaquáticas, o material de mergulho e armas. E aí eu conversei com as autoridades portuguesas e falei, é preciso que vocês busquem saber se essas armas foram obtidas aqui na Europa ou se elas são de procedência do Brasil. Porque se forem procedência do Brasil, aí a gente não está mais falando só sobre tráfico de drogas, a gente está falando sobre tráfico de armas e drogas. E aí vocês precisam evitar que aconteça o que aconteceu no Brasil a partir da década de 80. Quando chegam os fuzis, começa uma corrida armamentista entre criminosos e polícia e chega ao estado que a gente chegou, onde hoje em dia você tem helicóptero blindado sobrevoando comunidades controladas por tráfico de drogas e metralhadoras .50 antiaéreas atirando nos helicópteros. Então, você falou em tráfico de armas, mas essas armas que são de uso restrito, não é? Quer dizer, são armas poderosas, são metralhadoras, são fuzis de poder, são, enfim, quer dizer, elas têm origem no Exército, não é? Quer dizer, isso aí é desvio de arma de Exército, não é? No Brasil, a gente tem dois problemas seríssimos que, primeiro, a gente não consegue admitir. E o segundo é que a gente não consegue ver, que são os desvios de armas dos arsenais públicos. Isso não é uma novidade. Se a gente buscar pesquisas e notícias de imprensa, a gente vai ver desvios de armas, fuzis e metralhadoras, seja de arsenais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias federais, das polícias estaduais e também de guardas municipais mais recentemente com o armamento das guardas. É um problema sério. E se você for buscar essa informação, e eu tenho tentado, inclusive para fazer uma pesquisa sobre o tema, você não consegue. Uma instituição te dá informação, a outra não dá. Um outro estado diz que divulgar o número de armas apreendidas é um problema de segurança, como se a informação fosse mais preocupante do que o desvio das armas em si. Isso sem falar na questão das munições, que a gente tem vários casos. O homicídio da juíza Patrícia Scioli, em São Gonçalo, feito com munições da Polícia Militar, da vereadora Marielle com munições desviadas da Polícia Federal. A gente tem ocorrência de homicídios ocorrendo no Rio de Janeiro com uso de munições de treinamento de polícias. Quer dizer, são munições que eram para serem usadas no treinamento de policiais que estão sendo desviadas para organizações criminosas para o cometimento de homicídios. Então, esse é um problema que no Brasil é crônico, é antigo, o país resiste em reconhecer, não só o país, mas os estados, e a gente não consegue sequer dimensionar. E a gente tem um outro problema, que é o tráfico internacional. Isso é evidente. A maioria dos fuzis, por exemplo, utilizados no Rio de Janeiro são de procedência internacional, mas, ao mesmo tempo, a gente também não consegue saber, a gente não consegue dimensionar isso, porque não há um banco de dados confiável, você não tem uma preocupação com a qualidade dos dados apresentados sobre a apreensão de armas de fogo, porque isso não tem sido uma prioridade do país. Apesar de ser um país que tem mais de 40 mil homicídios e que 80% deles são cometidos por armas de fogo,
em que milhões de pessoas vivem sob o domínio de organizações criminosas que subjugam as populações com o uso de armas de fogo, é impressionante como o tema não é central no país. Então, a gente sabe desse problema e a gente não consegue sequer elaborar uma política pública adequada para combater isso, porque a gente não consegue ter um retrato real do que está acontecendo. E quando eu falei com as autoridades portuguesas sobre essa questão das armas, e eles me falaram o seguinte: olha, show, a gente não consegue saber a origem da pistola, porque está raspado o número, e ela é de fabricação austríaca, que é uma Glock. Eu falei, tudo bem. E o fuzil é um fuzil montado com peças genéricas. Eu falei, olha, isso aí também tem sido muito comum no Brasil. O que é? Faz o contrabando de partes das armas e as monta no Brasil para depois repassar para a organização criminosa. Isso tem sido algo comum. E essas peças, inclusive, têm sido feitas por fabricantes genéricos para dificultar justamente o rastreamento dessas armas. Mas eu falei com eles, eu falei, olha, veja essas munições para ela ver se não são CBC ou alguma coisa, porque a gente também tem notícia de que munições fabricadas no Brasil de CBC têm sido muito encontradas em locais de confronto. Mas, enfim, uma coisa que eles falaram comigo e com a qual eu concordo, eles falaram, olha, a questão das armas do Brasil podem nem ser uma preocupação tão grande para nós agora, porque a gente já vai ter o problema da Ucrânia. Porque a gente vai ter aí milhões de fuzis com possível cessar-fogo que vão circular pelo mundo e a gente nem sabe o que vai ser feito, como é que isso vai acontecer. Então, a gente sim se preocupa da possibilidade dessas armas estarem vindo para o Brasil, mas dentro desse contexto todo que a gente vai viver com a guerra da Ucrânia, a gente não tem muito o que fazer. Eles conseguirão essas armas de um jeito ou de outro. Isso é um quadro preocupante. As notícias não são boas, né? Agora, eu queria perguntar para você, existem casos de países que conseguiram controlar esse processo e acabar com a importância do narcotráfico, assim, operando no seu território? Difícil, Silvio. Você tem a política portuguesa de tratar o consumo há mais de 20 anos, de tratar o consumo de drogas como um problema de saúde pública. Você não tem a prisão da pessoa, do usuário. Isso é uma política que tem dado certo ao longo do tempo, mas a verdade é que o consumo, a demanda por cocaína, principalmente, ela disparou nos últimos anos. Tem alguns estudos europeus que mostram que o consumo de cocaína na cidade, o que eles estão fazendo? Eles têm uma pesquisa que analisa o esgoto de determinadas cidades para ali fazer uma métrica de quanto cocaína é achada dentro do sistema de esgoto. E eles mostraram que isso tem apontado um crescimento constante do consumo de cocaína, e os consumos, por exemplo, em cidades como Amsterdã ou a Haia são muito superiores a outros países, sendo a maioria, por exemplo, Berlim é parecido com Recife, porque também tem cidades no Brasil onde está sendo feita essa pesquisa. E a gente também teve um recorde da produção de cocaína desde a pandemia. Nunca se produziu tanta cocaína no mundo desde a pandemia. Então, eu acho que, inclusive, uma coisa que eu escrevi no artigo, que eu conversei lá com eles, foi essa guerra às drogas, do jeito que está sendo feita e fomentada, principalmente pelos americanos, desde o Nixon, aquela coisa do inimigo, do vou combater, quase um ato de guerra, como o Trump agora tenta levar um outro patamar, querendo dizer que organizações criminosas serão designadas como organizações terroristas, o que será, inclusive, interessante, porque depois eu falo um pouquinho sobre essa questão dos cartéis mexicanos, como eles estão armados e se preparando para esse confronto. Eu acho que a gente vai ter que, em determinado momento, entender que esse mercado vai precisar ser regulado pelo Estado. Não vai ter outra solução. Você está querendo dizer a legalização das drogas? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que discutir como isso será feito. Por quê? Porque o custo dessa guerra, o custo da proibição, custo seja em vidas, seja econômico, seja em fragilização estatal, fragilização das instituições, ele é todo em cima dessa proibição.
Porque essa proibição ela torna o mercado ilícito, ela torna o mercado ilegal. É essa ilegalidade que proporciona esse ganho financeiro às organizações criminosas e que dá essa escala para que elas possam cometer outros crimes, por exemplo, o novo cangaço, crimes financeiros, crimes cibernéticos hoje em dia que estão sendo feitos, domínio de cidades inteiras, domínio de territórios, por exemplo, que dá, apesar do que hoje em dia no Brasil alguns estudos têm apontado que o tráfico de drogas em si ele responde por 30% de organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC, porque elas já conseguem levantar de outras formas, né? Em razão desse domínio territorial que se conseguiu com armas adquiridas com o tráfico de drogas. Mas você está falando de outras atividades. Isso é interessante. Exatamente. Esses 70% de outras atividades, é possível identificar o que seja? Porque também tem aquela história de que o tráfico, para esquentar o dinheiro, entra em atividades lícitas, comerciais, de incorporação de imóveis, essas coisas, né? Como é que você vê esses outros pedaços do crime? Olha, teve um estudo agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se chama Follow the Products, que mostrou como, por exemplo, o mercado ilegal de gasolina é muito superior ao tráfico de drogas. O mercado de contrabando de cigarro é muito superior ao tráfico de drogas. E são dinâmicas que de alguma forma ou de outra, têm a participação de organizações criminosas entrelaçadas. Então, são escalas que a gente está tomando no Brasil entre essa simbiose entre o ilegal e o legal, que assume um nível muito preocupante. A gente teve uma operação, por exemplo, em que se descobriu que o PCC estava em atuação com empresas de ônibus e ganhando licitações públicas no estado de São Paulo. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o desmatamento de áreas de preservação ambiental para construção de imóveis pelas milícias, para depois você vender esses imóveis. Quer dizer, não é mais só o tráfico de drogas. Essa capacidade financeira, essa amplitude e a dominação territorial, principalmente no Rio de Janeiro, permite que essas organizações consigam extrair tudo. A gente não está mais falando só do gatunete, da obrigação de comprar botijão de gás dos criminosos, água dos criminosos. A gente está falando, inclusive, de financiamento de campanhas políticas. Entendeu? Você está falando do Rio de Janeiro, né? Em um artigo que eu fiz há um tempo atrás, eu consultei, inclusive, o Gabriel Feltran sobre isso, né? A gente estima que haja pelo menos 30 mil policiais dos 56 mil que compõem todas as forças lá no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, envolvidos com a milícia, com o crime organizado, né? Isso aí é uma coisa que não é imaginável num Estado democrático. Você entende que seja nessa proporção mesmo? Porque aí você tem a expansão dos negócios legais, mas você também tem o controle, né, do território e a exploração desse controle em nome de garantir segurança. Né? É nessa escala que nós estamos falando do envolvimento do Estado no crime organizado? Olha, Silvio, eu vou te falar pela minha experiência pessoal. Eu entro na Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2003, início de 2003. E já era comum se falar em delegacia receber dinheiro de jogo do bicho. Era algo padrão. Não, todo mundo recebe ali dinheiro do jogo do bicho, recebe dinheiro não sei o que, o batalhão recebe tal. E nem na época nem tinha essa coisa de maquininha caça-níquel. Não tinha, mas já era evidente a infiltração dessa organização criminosa, que é uma das mais antigas no Rio de Janeiro, que hoje em dia, então, no Rio de Janeiro é impressionante o poder que eles têm. Muita gente até que se recusa a falar sobre isso com medo. Tamanho poder de retaliação que eles têm, infiltração nos poderes. E aí você tem a milícia nessa época, ainda é muito incipiente. Você tinha Rio das Pedras, alguma coisinha ali, mas você sabia que tinha envolvimentos policiais. Quando vem a expansão das milícias,
você começa a se impressionar com o nível de participação de agentes do Estado. E aí a coisa degringola de tal forma que você começa a ver e ter notícias de policiais sequestrando parentes de traficantes para pedir resgate, sequestrando traficantes, prendendo gente para solicitar grana para soltar depois. Era um negócio numa escala assustadora. Tem um livro que eu estou lendo agora, se chama, acho que, Oficiais do Crime, que um ex-sargento da PM do Rio de Janeiro, de forma anônima, conta as experiências que ele vivenciou dentro da organização, da instituição Polícia Militar. E qualquer pessoa que lê aquilo ali, que não tenha transitado por essas instituições, vai ficar barbarizado. Agora, quem já vivenciou isso de alguma forma, fala, pior que era assim mesmo. Então, eu te falo, nas polícias é assustador. Mas nos outros poderes não está muito longe disso, não, Silvio. A gente tem infiltração no Judiciário, infiltração no Ministério Público, Tribunal de Contas. Na política, então, nem se fala, não está muito diferente da polícia. Você tem deputados sendo financiados por organizações criminosas, campanhas inteiras sendo financiadas, carreiras políticas sendo construídas com o objetivo de que essa pessoa seja eleita e trabalhe para organizações criminosas. Pô, a gente tem o que não falta. E a gente teve recentemente o caso de uma deputada que foi pega falando com integrantes de milícia, sendo chamada de madrinha. E nem afastada há muito tempo ficou. Quer dizer, há um sentimento de corporativismo e de defesa ali, dentro do parlamento, que dificulta ainda mais esse tipo de trabalho. E aí você me pergunta, você tem segurança hoje de dizer que, por exemplo, o Rio de Janeiro, sozinho, tem condições de combater a infiltração das organizações criminosas nas suas estruturas? Eu acho que não. Eu acho que o Rio de Janeiro hoje não tem mais essa capacidade. Eu acho que precisaria não de uma intervenção nos moldes que foi feito em 2018, porque aquilo também foi uma palhaçada. Roberto, as polícias municipais são de controle da prefeitura. As polícias militares são de controle dos governos estaduais. Como é que um governo federal pode intervir numa realidade dessa, se você está dizendo que o Rio sozinho não dá conta do problema? Quem vai dar? As polícias municipais, que seriam as guardas municipais, são uma novidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, você começou a ter guardas municipais armadas e funcionando mais ou menos nessa estrutura de polícia muito recentemente. Até 5 anos atrás, você não tinha nenhuma guarda municipal armada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre teve uma resistência a isso. E eu sempre achei que tinha a ver com essa questão das milícias. Havia uma preocupação de que, se você armasse guardas municipais, de alguma forma, poderiam ser cooptadas pelas estruturas milicianas, como a gente teve notícias de que CACs foram. Quando os CACs puderam circular armados livremente durante o governo Bolsonaro, a gente teve notícia de que alguns integraram estruturas milicianas, inclusive alguns foram presos. CACs é o quê mesmo? Sério, CACs, num artigo que eu escrevi, que eu publiquei. Estou perguntando, CACs é o quê mesmo? São aqueles caçadores, atiradores e colecionadores de armas, aquele público que foi prestigiado durante o governo Bolsonaro, que pôde cada um comprar verdadeiros arsenais de guerra. E alguns foram cooptados. Inclusive, eu cito num artigo recente que eu escrevi, do ano passado, um caso em que 3 milicianos registrados como CACs foram presos em flagrante com armas adquiridas legalmente. Quer dizer, a gente não está nem falando sobre contrabando de armas, a gente está falando no Estado permitir que pessoas adquiram armas de fogo e conduzam atividades criminosas com essas armas adquiridas legalmente. Então, essas estruturas milicianas, naquele momento, elas tinham ainda essa coisa, então o Rio de Janeiro resistiu muito. Agora não, a gente já vê um movimento, inclusive, da capital, onde Eduardo Paes quer criar, inclusive, forças especializadas e táticas das guardas municipais. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu vejo isso como um movimento muito preocupante, porque eu acho que é uma estrutura que teria tudo para dar certo, mas se fosse montada numa ótica diferente, numa ótica de polícia comunitária, numa ótica de complementação ao trabalho das outras forças. E com relação à sua pergunta, as polícias militares, cara, eu acho que a gente tem que rever as nossas estruturas policiais, como elas são formalizadas no Brasil. A gente teve a Constituição de 88,
A gente reformou tudo. A gente reformou a saúde, reformou a educação, mas a gente não mexeu na área de segurança. A gente manteve uma estrutura de segurança pública da ditadura. Você tem forças policiais que funcionam ainda pensando em si mesmas e na defesa do Estado. O conceito de segurança pública como serviço prestado à população ainda não está integrado a essas forças de segurança. E outra coisa, você pode ter uma hierarquia e uma disciplina dentro de uma instituição policial. É até desejável que você tenha isso. Agora, uma estrutura militarizada, como a Polícia Militar, sem carreira, onde você separa praças e oficiais, onde uns podem tudo, os outros não podem nada, onde você é um ambiente de assédio moral constante, onde você treina profissionais para uma guerra que não existe. Porque segurança pública é um direito, é uma prestação de serviço, não é uma guerra. Mas o show, a gente tem confrontos dignos de guerra. Sim, temos. Para isso você tem os grupos táticos. Você tem os grupos especializados nisso. Você não precisa treinar todos. Você não precisa botar músicas para ficarem correndo e cantando como se fossem matar o inimigo. Porque, inclusive, o criminoso ele também é sujeito ao direito dessa prestação de serviço de segurança pública. Que ele tem o direito de ser preso, de ser julgado. Se ele empunhar uma arma e apontar para algum policial que tenha a resposta devida. Não estou defendendo aquela coisa de que você quer que dê livros e dê flores. Não. Eu quero que o Estado responda de forma adequada, de acordo com a ameaça que está diante dele. Roberto, recentemente o governo Lula ele apresentou ao Congresso um projeto de regulamentação e de coordenação, vamos dizer assim, estratégica da Polícia Militar. Uma ideia de criar um plano de cargos e salários, uma carreira, uma forma de enquadrar, vamos dizer assim, as polícias estaduais militares em uma norma de procedimento comum. E isso teve uma reação forte da parte dos governadores, que falaram assim, não, a Polícia Militar é minha, não tasca, né? Você está acompanhando isso? Acompanho. É uma tentativa de longa data. Eu vou te falar, Silvio, que é um problema que a gente teve a oportunidade melhor de resolver em 2003, no primeiro governo Lula. Naquela época, eu acho que a chance teria sido muito maior. Tinha o Luiz Eduardo Soares, que é uma pessoa que entende do tema, que estava mostrando proposta. Teve um plano elaborado com a participação de diversos especialistas, Jaqueline Muniz, todo mundo montando um sistema de segurança pública que realmente mudasse a nossa perspectiva. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, talvez a gente tivesse uma realidade completamente diferente hoje. Hoje, a realidade que se impõe nessa polarização política, onde você tem os governadores, os principais estados do país, dominados por políticos ligados à direita ou à extrema-direita, num concurso onde a segurança pública é a segurança do bandido bom e bandido morto, do confronto, do viaturas e mais armas e mais gente, qualquer mudança no sentido de democratizar essas instituições, de torná-las mais transparentes e de accountability, de prestação de contas, será infrutífera. Justamente porque esses governadores e esses comandantes, nesse momento, o que menos querem é isso. Você vê resistência na utilização de câmeras corporais. É algo que é muito benéfico. O policial que trabalha corretamente, e eu tenho experiência de 22 anos enquanto profissional da área de segurança pública, para o profissional que trabalha de forma correta, a câmera é muito bem-vinda, porque o protege de acusações infundadas. O protege de acusações de abuso, de desvio, de corrupção. É mais uma forma de proteção para o bom policial e, ao mesmo tempo, uma forma de proteção para a sociedade, que impede que abusos e excessos sejam cometidos e que, se forem cometidos, essas imagens e informações serão utilizadas como provas. Agora, o mal policial, aquele que está vinculado com organizações criminosas ou que quer cometer excessos e abusos, para esse a câmera é péssima. Mas para a corregedoria que quer punir e para o governo que quer afastar esse mal policial, a câmera é ótima. Então, a gente precisa entender por que essa resistência às câmeras. Sabe? Então, vamos acrescentar um elemento nisso? Vamos acrescentar o Exército, porque tem aí informações ao longo dos últimos anos de caminhões do Exército nas regiões de fronteira norte do país que são apreendidos com drogas, né?
tem um envolvimento na questão do tráfico de armas, não é? Quer dizer, como é que é essa relação do Exército com as polícias militares? Há algum entrosamento, alguma articulação, alguma política conjunta? Olha, eu acho que a nossa relação com os militares ela nunca foi resolvida. Eu acho que desde o final da ditadura, em 85, a gente resiste em resolver essa relação. A gente tem o temor constante do que os militares pensam, do que os militares falam, do que eles podem fazer. Não vamos mexer nisso porque vai desagradar os militares, não vamos mexer naquilo. A gente esquece, e teve um jornalista que falou isso muito bem, que eles são burocracia do Estado. Eles são mais uma instituição do Estado. Eles não são um poder. Eles têm que estar sobre as leis e respondendo da mesma forma que o resto da sociedade, que as outras instituições. Um dos absurdos que tem hoje em dia é se um policial e um militar morrerem em serviço, a família do policial vai receber uma pensão metade da que o militar vai receber, independente do policial estar todo dia no confronto com organizações criminosas, enquanto o outro militar está arrumando o campo do quartel, vamos dizer assim. Então, a gente tem situações muito esdrúxulas. A previdência dos militares nem se fala. Tem muita coisa ali que tem que se falar. Outro ponto, e que eu acho que é a única parte que eu acho que ainda tem muito em comum, acho que os militares e as polícias militares se afastaram desde 85. Apesar de ter a previsão de que as polícias militares devem ser força de reserva do Exército e atuar de forma suplementar, hoje eu te digo que as polícias militares elas são tão independentes com relação até aos governadores, que eu acho que nem os militares elas são mais subordinados. Porque tem governador que, inclusive, manda menos do que as suas instituições policiais nos estados, tamanha independência de algumas. Mas elas sofrem do mesmo problema que as polícias, tanto os militares quanto os civis, que é a falta de transparência, a falta de accountability. Por que uma justiça militar? Por que não a transparência da justiça comum? Por que não a mesma responsabilização? Sabe? É sobre isso que a gente tem que conversar. Não são servidores públicos especiais. Nós não temos guerra, nós não enfrentamos uma guerra desde a nossa participação na Força Expedicionária da Segunda Guerra Mundial. Mas uma guerra na América do Sul, a gente não vivencia há mais de século e meio, vamos dizer por aí. Acho que até mais que isso. A América do Sul é um dos continentes mais pacíficos do mundo. Quer dizer, não tem nenhuma demanda. E nós temos um gasto com as nossas Forças Armadas que é uma coisa impressionante, que a gente sequer consegue saber a dimensão disso. Enquanto a gente tem populações que não conseguem ter educação e saúde de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir alguns problemas. Agora, temos um desafio muito grande. Não é o momento para isso. Hoje, você não consegue ter uma discussão com qualidade séria, nem sobre o papel dos militares, mesmo depois de tudo que aconteceu. A gente não consegue. Para você ver, a dificuldade de aprovar uma legislação que impeça que militares que se candidatem e voltem ativos. A gente está tentando discutir uma PEC para dizer que os militares se candidatarem têm que ir para a reserva, para evitar a politização dos quartéis. Olha a dificuldade disso. São discussões de coisas simples. Vamos tomar, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, naquela Operação Escudo. São Paulo vinha vivenciando políticas de implantação pela Polícia Militar, e aí cabe fazer um destaque, que a própria Polícia Militar de São Paulo estava implantando o sistema de câmeras corporais. A própria instituição. Era um projeto levado a cabo por eles. Fizeram experiência, viram que foi bem sucedida, tinha sido interessante, havia um projeto de combate à letalidade policial, à violência policial dentro da própria instituição. Quer dizer, você vê que havia uma tentativa de modernização dentro da própria instituição que é muito difícil de acontecer, mas estava acontecendo. E aí a eleição de um governador ligado à extrema-direita com o secretário de Segurança alinhado justamente ao contrário do que estava sendo feito pela Polícia Militar. E o que a gente tem? A descontinuação de todo esse projeto. E a volta da falta de transparência, da política do conflito, onde o governador
chega ao ponto de dizer, pode vir a ONU, pode vir a Transparência Internacional, pode vir quem quiser, que eu não estou nem aí. Praticamente dando uma senha para as polícias dizendo, ó, podem cometer os abusos que vocês quiserem, que não serão responsabilizados. E a gente tem as operações que aconteceram na Baixada Santista, com dezenas e dezenas de mortes, com relatos absurdos de casos de abuso. Ah, mas isso foi específico de São Paulo? Não, isso acontece no país todo, o tempo todo. Inclusive, no Rio de Janeiro, a gente tem debatido sobre a questão dos aumentos dos desaparecimentos, que agora é um outro dado que a gente vai ter que discutir. Ah, mas está tendo uma redução dos homicídios, está tendo uma redução da letalidade policial ao mesmo tempo. O desaparecimento tem crescido de forma impressionante. É um debate que a gente vai ter que ter. Então, Silvio... Às vezes eu fico pensando que a gente tem instrumentos à disposição que, se forem acionados, podem ajudar muito a entender esse mapa, né? Por exemplo, o imposto de renda dos delegados, né? Os bens patrimoniais, né, que certos quadros da polícia têm que não se justificam, né? Quer dizer, não dá para fazer uma peneirada e identificar essas coisas? Olha, Silvio, eu vou te dar uma experiência de 22 anos de polícia. A gente sequer conseguiu combater como é que eu vou chamar isso? Essa coisa da pessoa responsável pela segurança pública, seja um oficial da PM ou um delegado, também ser, de alguma forma, proprietário, sócio oculto ou gestor de empresas de segurança privada. Quer dizer, a pessoa ganha dinheiro com a insegurança. E, ao mesmo tempo, o outro trabalho dela é promover a segurança. E ela, às vezes, se você contrata a firma dela, ela coloca uma viatura para passar naquele local porque contratou. É a mistura do público com o privado levado a um nível que não é mais imoral e ilegal, é absurdo. E a gente não conseguiu combater isso, que é o mínimo. Que basta uma fiscalização. Não é difícil descobrir, não é impossível. Você fala dessa coisa da ostensividade patrimonial. Pô, às vezes a gente estava no Rio de Janeiro, lia a notícia, policial é baleado no sinal. Soldado da Polícia Militar foi baleado, tentativa de assalto, quando dirigia sua Mercedes. Pô, não tem uma pessoa no Rio de Janeiro que não tenha lido aquilo e tenha pensado automaticamente o que um soldado da Polícia Militar está fazendo com a Mercedes. E não é só soldado, não. O que teria um tenente-coronel fazendo com a Mercedes, sabe? É sobre isso. A gente é obrigado a dar acesso ao imposto de renda, tudo, não sei o quê. Mas tem corregedorias de estados e ouvidorias que são uma fantasia, né? Você não tem uma instituição separada com carreira própria, com uma estrutura própria, que seja independente para poder fazer esse tipo de investigação. O que você tem, na maioria das vezes, são corregedorias dentro da própria instituição, onde o policial ele transita entre os quadros da corregedoria normal e ele não vai se indispor dentro da corregedoria com uma pessoa, por exemplo, lotada de outro batalhão, que ela pode acabar nesse batalhão. Em algum momento, acabar sendo vítima de retaliação. E retaliação dentro da polícia, a gente fala em morte e outras coisas. Então... Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Passa rápido o tempo. Esse tema é apaixonante e alarmante, né? Isso me deixa muito preocupado. Mas, aparentemente, tem uma conexão da Interpol, das polícias internacionais, em projetos que estão combatendo o narcotráfico junto com a polícia brasileira. Isso existe? A Interpol é uma associação na qual estão quase 200 polícias, ou um pouco mais de 200 polícias do mundo associadas. Inclusive, ela hoje é presidida por um brasileiro, por um delegado da Polícia Federal, pela primeira vez. E, sim, a Polícia Federal tem um trabalho muito próximo com a Interpol e com outras polícias. Inclusive, a Polícia Federal brasileira ela é referência no mundo. Isso eu vejo na Europa, já conversei também com americanos. A Polícia Federal brasileira ela é uma referência no que se trata de trabalho sério, comprometido e de, como é que se fala, menor infiltração de corrupção, infiltração de crime organizado.
Eles dizem que é a única instituição brasileira que eles confiam plenamente para poder fazer esse intercâmbio de informações. E isso é muito importante, porque a partir do momento quando você não confia numa instituição para você trocar informações sigilosas, complica muito. Inclusive agora, na cimeira entre Portugal e Brasil, teve uma assinatura de um acordo em que Portugal e Brasil, as duas polícias, Judiciária e Polícia Federal, iam trocar informações sensíveis sobre o tema do tráfico de drogas. Você tem trabalho com polícias da Espanha, tem polícia francesa, polícia americana já é histórica. Então, a Polícia Federal exerce esse papel. Agora, a Polícia Federal tem um efetivo mínimo. A Polícia Federal hoje deve trabalhar com 12 mil profissionais para o tamanho do Brasil, um país continental. É um número absurdo. E diante das atribuições que ela tem, crimes eleitorais, controle de armas, produtos químicos, crimes institucionais, tráfico de drogas, crimes fazendários, corrupção, tudo que imagina, fica difícil trabalhar. E, ao mesmo tempo, não há esse investimento no aumento da estrutura e do quadro efetivo, que eu acho que seria uma excelente saída, porque eu acho hoje, Silvio, que a única instituição do Brasil hoje que tem condições de atuar na parte que pode realmente causar danos às organizações criminosas brasileiras, que é a parte financeira, que é a parte dos ativos. Não adianta ficar prendendo cocaína. Tem um estudo da OEA, se não me engano, que diz que para inviabilizar o negócio de cocaína, você teria que apreender mais de 90% da cocaína produzida. Porque a partir de 10% de comercialização eles já estão no lucro. Isso é para você ver o tamanho das perdas que eles podem aguentar. Um quilo de cocaína sai da Bolívia é 1.000 euros. Eu posso errar um pouquinho os valores, mas é mais ou menos isso. Vendida aqui no Brasil a 5.000 euros, chega na Europa a 25.000 euros. É vendida na Austrália por 60.000 euros. Essa é a escala de dinheiro que se ganha. O PCC recentemente tentou adquirir 3 times de futebol em Portugal, através de agentes de futebol. Ainda tem isso, a lavagem de dinheiro, o investimento em criptoativos. Hoje em dia você tem o comércio de bitcoins, as trocas financeiras através de bitcoins. A gente está falando de uma organização criminosa, Silvio, que lucra $1 bilhão por ano. Isso não é pouco dinheiro, não. Não é mesmo. Roberto, essa conversa é infindável. Eu acho que nós temos aí um desafio enorme para entender como enfrentar esse tipo de expansão, né, do crime organizado, né? Eu quero agradecer muito, então, ao Roberto Shoa por esse papo amedrontador e esclarecedor, né? E agradecer a você que nos assiste também. Semana que vem tem mais. Obrigado.